Fala, meu chegado, beleza? Estou trazendo aqui um tutorial do React Native usando Styled Components para fazer o efeito de Dark Mode. Para iniciar o tutorial, eu já deixei aqui preparado um projeto base, inclusive já lancei no Git, está aí nos comentários se vocês quiserem utilizar ele para acompanhar. Só dar o git clone. Basicamente, eu tenho um index aqui chamando o meu app. O app tem a estilização da status bar, que a gente vai modificar também, chamando a página home, que está aqui dentro de pages. Home tem um index. Já está aqui as configurações que eu já fiz, os componentes que eu criei com Styled Components. Aqui algumas imagens para a gente dar uma ilustrada, e aqui toda a estrutura. Aqui o arquivo styles com toda a estrutura. E eu vou rodar ele aqui para vocês darem uma olhada. Prontinho. Esse aqui é um projeto simples que eu fiz, só para a gente poder trabalhar nesse tutorial. Então, vamos lá. A gente vai utilizar o Styled Components e um recurso bem legal que ele tem, que é esse Theme Provider. Basicamente, a gente vai colocar todos os nossos componentes da aplicação dentro dele, e aí a gente consegue passar uma propriedade, que é o tema, no caso, para todos os componentes que tiverem dentro dele. Então, o Theme Provider ele utiliza o Context API para poder passar esse contexto, para baixo, digamos assim, na árvore. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou modificar aqui vai ser dentro do meu app. Aqui dentro do app, a gente vai importar do Styled Components o nosso Theme Provider. E ao invés desse fragment, a gente vai colocar o nosso provider aqui. E aqui ele deu erro porque ele está exigindo, por padrão, a propriedade do tema. Então a gente precisa passar um tema necessariamente. Então já vamos criar aqui uma pasta tema dentro de src. Aqui vamos criar o arquivo light.js, que será o nosso tema claro, digamos assim. Eu já tenho uma cola aqui desse tema, com as cores certas. Aqui, pronto, beleza. Então vamos copiar aqui. Basicamente, eu estou exportando um objeto, por padrão, o objeto com o nome da propriedade e a cor. Então eu tenho background, title, primary text, secondary text, activity color, o H1 e a label. Eu vou salvar ele aqui. Eu vou importar ele aqui. Então, import, e vou importar light. Sim. Aqui. Tem light. Prontinho. E aqui eu já posso passar ele. Isso vai fazer com que o erro suma. Prontinho. Voltou a funcionar aqui. E aí o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui nos nossos estilos da página home. E o Styled Components ele suporta aquele conceito de literal string. Por isso que ele usa essas frases aqui. Então aqui você recebe uma prop em qualquer momento que você está estilizando o componente aqui, você recebe uma prop e tem acesso às propriedades que você passar para esse objeto. Então, como o Theme Provider ele passa o contexto do tema para todos os componentes, a gente consegue recuperar esses componentes aqui agora. Então vamos fazer o seguinte, já aqui. A gente vai fazer... Para poder utilizar o JavaScript dentro do literal string, você precisa fazer isso. Cifrão, abre e fecha chaves. E aqui a gente vai fazer props, um arrow function, retornando já o que a gente quer. Então a gente recebeu já as props e agora a gente vai retornar exatamente o que a gente quer. Então a gente vai fazer props. O tema.
que é o que a gente está recebendo lá do provider, ponto, a propriedade que a gente quer desse tema. Então, como é o background, eu vou querer essa propriedade, né, background aqui. Vou dar um Ctrl S, ele vai salvar e pronto. Aqui ele já está pegando a cor do meu light.js. Então, se eu mudar aqui para F34, ele já mudou aqui. Então, vou mudar aqui para FFF e vamos fazer com o restante aqui. Todo lugar que tiver uma cor, a gente vai substituir. Ok. Já substituí todas as propriedades. Então todas as cores agora já estão sendo buscadas do tema. Inclusive isso não precisa ser só com cores, você pode fazer isso com o tamanho da fonte, com a espessura dela. Você consegue fazer com diversas coisas, basta você configurar o seu objeto aqui. Então, ok. Segundo passo que eu vou fazer, eu vou logo criar aqui o nosso dark.js. Eu vou clonar este mesmo objeto aqui e só vou inverter as cores. Então, se no Lighting eu tenho o fundo branco, no preto eu vou ter um fundo mais escuro ou roxo, enfim, a paleta de cores que você definiu. Eu já tenho um arquivo aqui, então já vou copiar ele. Aqui já são as configurações que eu achei legal para este tutorial. E aqui, o que é que vamos fazer agora? A gente já pode fechar esses dois temas aqui, já pode fechar os styles também. Eu vou importar aqui agora o meu dark theme. Dark theme aqui, então... dark. Beleza. E o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o hook de useState aqui do React. Então, vou importar aqui useState do React. Vou criar aqui uma variável chamada dark e setDark, que vai ser useState, e por padrão vai ser falso. Então vou criar uma variável booleana, né, que vai ativar e desativar esse tema. E aqui eu simplesmente vou verificar. Quando o dark estiver ativo, uma condição ternária simples. Quando o dark estiver ativo, né, ele vai usar o tema dark. E quando estiver desativado, vai usar o light. E aqui eu já posso salvar. Então, se eu alterar aqui manualmente para true, ele já inverteu as cores. Se eu lançar false de novo, ele volta para o tema claro. Agora, uma coisa interessante aqui também é aqui no nosso status bar, a gente poderia fazer a mesma coisa, só que quando for dark, a gente retorna dark content. Quando não for, a gente vai retornar light content. E no nosso background aqui, a gente pode fazer algo parecido também. Então aqui no meu background, eu vou utilizar a mesma cor de fundo aqui da minha aplicação. Então, vamos lá. Dark, deixa eu quebrar a linha aqui, para ficar mais fácil de... Depois o link corrige. Então, se dark estiver ativo, eu vou usar o meu dark ponto background. Se não, eu vou usar o light ponto background. Vou salvar aqui e aqui é invertido. Desculpa, aqui é dark. O conteúdo é dark. E aqui é light. Senão vai ficar branco em cima de branco e ninguém consegue ver. E aí, quando eu botar true aqui, já dá um efeito bem legal. A última parte, eu só vou fazer aqui agora um switch para ativar e desativar isso dentro da aplicação.
Então eu vou importar aqui do React Native aquele componente switch e vou jogar ele aqui dentro do meu... Aliás, não vou importar aqui, eu vou importar aqui no meu componente home. Eu vou importar ele aqui, switch, e vou jogar, vou criar ele aqui. Eu já criei aqui duas propriedades, então no meu componente home ele já recebe duas propriedades, dark mode value e onDarkModeChange. Essas duas propriedades eu vou utilizar elas aqui agora no switch. Então o value do switch vai ser o meu dark mode value e toda vez que o valor, né, o onValueChange, ou seja, toda vez que o valor do meu switch modificar, eu vou chamar o meu onDarkModeChange e vou salvar aqui agora. Essas duas propriedades eu preciso passar elas aqui no meu app. Então vão ser onDarkModeValueChange. Eu vou fazer um arrow function aqui mesmo e já vou chamar o meu setDark do meu hook ali, né? E vou falar que o valor do meu dark vai ser o inverso do dark. Então se estiver ativo, desativa. Se estiver desativado, ativa. E o meu value, né, dark mode value, vai ser igual a dark. Eu vou adicionar só mais duas propriedades aqui. Cadê meu switch? Aqui. Que vai ser o meu thumb color. Deixa eu abrir minha pesca aqui. Pronto, o meu thumb color, que vai ser essa cor aqui. E o meu track, que vai ser aqui. Prontinho. Então, ao ativar, ele lançou o tema escuro. E ao desativar, ele volta para o tema claro. Isso dentro da aplicação em tempo real. Claro que tem algumas modificações que você faria, né? Afinal, provavelmente os seus componentes vão estar dentro de um arquivo de rota. Então você pode criar aí o header e dentro do header colocar esse botão, ou aquele drawer menu e dentro dele colocar esse botão também. Obviamente você pode fazer essa chamada que eu fiz aqui passando por prop, utilizando Context API, utilizando Redux, enfim, de diversas outras maneiras. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa pode deixar no comentário, dica, críticas ou sugestões. E valeu, até a próxima.